Então, boa tarde a todos os nossos convidados, boa tarde a todos os participantes do Fórum Virtual da UFMS. Agradeço a professora Ana Lúcia pela parceria, por estarmos juntos, e então eu passo a palavra para ela. Obrigada, Luiz. Também agradeço pela parceria e agradeço a Milka, Rodolfo e Gina por terem aceitado nosso convite para falar sobre esse tema que é a inclusão no canto coral. Vários participantes do fórum tinham sugerido esse tema, né? Nós estamos gravando essa reunião e depois nós vamos também deixar disponibilizada para outras pessoas que, porventura, não possam ter assistido hoje, né? Poderem acompanhar depois. E então a gente vai ter mais ou menos entre 30 e 40 minutos de exposição de cada tema, né, que foi aqui proposto, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, para as perguntas ficarem mais organizadas, a gente pede para vocês usarem o chat, né? Então, se vocês quiserem fazer a pergunta pelo microfone, só se inscrevam, né? Ah, gostaria de fazer uma pergunta, a gente já deixa ali anotado, né? E se vocês quiserem que a gente redirecione a pergunta, né? Às vezes também tem gente que está com o microfone quebrado, com algum problema. Aí vocês também podem escrever a pergunta e a gente vai passando aqui na ordem de inscrição, ok? Então, vou passar a palavra agora para a Milka, que vai se apresentar e vai iniciar a exposição dela. Obrigada, Milka. Ok. Já posso compartilhar? Sim, já. Share. Aqui. Pronto. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim? Ok. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar a Ana Lúcia e o Luiz Gustavo pelo evento. Na verdade, esses bate-papos riquíssimos que eles têm nos proporcionado, né? Com tantos temas interessantes. E eu preparei para o nosso bate-papo hoje, de hoje à tarde, para a gente discutir um pouco sobre a atuação do regente frente à inclusão. Então, eu sou regente, eu sou pianista, também sou fonoaudióloga, especialista em voz, tenho mestrado pela Unifesp em distúrbios da comunicação e trabalho também com consultoria em comunicação humana, dando treinamentos e palestras para profissionais da voz. Então, da minha área musical, eu trabalhei com um coral de deficientes auditivos, crianças e adolescentes, e também com distúrbios da comunicação. Que são esses distúrbios? Então, crianças com uma gagueira, uma dificuldade de aprendizagem, trocas na fala, na escrita. Então, eram crianças com distúrbios da comunicação junto com os deficientes auditivos, no qual a gente tinha um coral. Depois também a gente teve um coral de terceira idade, idosos, que usavam o aparelho auditivo, eles estavam na fase de adaptação do aparelho. Então também a gente montou um projeto, tinha uma psicóloga, a fonoaudióloga que preparava essa adaptação dos aparelhos e eu na parte musical, na qual a gente desenvolvia também canções, músicas para melhor adaptação do aparelho. E também fui convidada a reger um coral de pessoas com deficiência visual. Então, essa minha experiência, né, pensando na inclusão das pessoas com alguma dificuldade. E aí a gente começa, quem são as pessoas com deficiência? Hoje nós temos uma lei, desde 1999, que considera a pessoa com deficiência que se enquadra nessas categorias. Então, uma deficiência física, auditiva, visual ou mental. Né? Isso representa no Brasil 45 milhões de brasileiros, né? Apresentam pelo menos uma deficiência, porcentagem de quase 24% de brasileiros. É um número bastante significativo ali, né? Então, tem bastante gente. E neste outro, eu separei por deficiência. Então, deficiência visual, 18%, auditiva, 5,1%, motora, 7%, e mental ou intelectual, 1,4%. Então, o que chama mais atenção aqui, 18% de deficientes visuais, né? Esse é o quadro da deficiência no Brasil. E também separei por homens e mulheres, né? Homens 44% e as mulheres 56%. E na sociedade?
Será que as pessoas com deficiência estão inseridas hoje em dia, atualmente? E a gente consegue perceber que existem muitas atividades, muitos programas para os PCDs, né? Pessoas com deficiência. E um dos recursos são audiodescrição, que é esse fone que a pessoa coloca, né, o deficiente auditivo, e ele consegue ouvir toda a narração que a pessoa faz do ambiente. Então, ele faz mapas mentais para imaginar todo o que está acontecendo. Libras também na TV, nós temos visto que existe muitos intérpretes de Libras, não só na TV, mas nos eventos também. É muito comum isso. E no mercado de trabalho, que hoje existe a lei regulamentada pelo governo, que existe uma cota separada para as pessoas com deficiência, né? E no coral, será que existe também? Né? Nós recebemos pessoas com alguma necessidade especial, com alguma deficiência. Então, agora, todos os regentes que estão aqui vão imaginar que vocês vão receber no coro de vocês uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência. Qual é a nossa postura? O que passa pela nossa cabeça nesse momento? Né? O que a gente pensa? E agora? Né? O que eu vou fazer recebendo uma pessoa com uma necessidade especial? Então, primeiro a gente tem que se preparar mesmo, antes de iniciar os nossos ensaios. Pensar quem é o meu coralista, quais as informações que eu preciso saber. Ele tem alguma deficiência? Quais são? Né? Depois, conhecer o meu espaço de ensaio, onde eu estou acostumada. Eu preciso fazer alguma modificação ou está adequado? Eu tenho essa autonomia para mudar? E o meu material também, que eu sempre trabalhei, que eu sempre utilizei. Eu preciso adaptá-lo, eu preciso mudar alguma coisa? Então, agora, nos próximos slides, eu vou conversar melhor sobre esses 3 itens, tá? Então, a gente só levantei para a gente pensar mesmo. Você tem se preparado quanto a isso? Então, primeiro, preciso saber sobre o meu coralista. Conhecer a deficiência dele, primeira coisa. É um deficiente visual? É um deficiente físico? É um deficiente auditivo? Qual que é a deficiência que ele tem? Para quê? Só para saber? Não, porque a gente vai estudar essa deficiência mesmo, saber como você pode lidar com ele durante os ensaios, até mesmo, né? Conhecer a história de vida dele. Ele já nasceu com essa deficiência ou ele adquiriu essa deficiência ao longo da vida? Ele também está em fase de adaptação dessa deficiência? Que fase que ele se encontra? Ele aceita essa deficiência? Um ponto importante também, né? Qual é a relação com a família? Ele, os familiares, né, traz para o coral, se ele for uma criança, um adolescente, ele tem total independência ou ele depende de alguém? Muitas vezes o próprio coral se torna a família dele, né? Então, é importante conhecer essa relação. E o que ele busca no coral? Por que ele foi para o coral? Ele foi convidado? Será que ele é o sonho dele cantar no coral, participar? Está buscando integração, quer conhecer pessoas? Qual foi o motivo que levou ele a fazer a inscrição no seu coro, né? E entrar no coral e tal? E os pontos fortes que ele apresenta e as limitações. Por que pontos fortes? Né? O que é o ponto forte? O que ele faz de bom? O que ele faz bem feito? Que a gente pode até elogiar em público também e levar como um exemplo para os demais do grupo. Né? E as limitações, para a gente saber até onde a gente pode exigir dele tecnicamente, as limitações, às vezes, da própria deficiência, que ele não vai conseguir. Né? Então, são pontos importantes que a gente precisa conhecer realmente o nosso integrante, esse novo coralista, para a gente lidar melhor com essa deficiência. Agora, pensando nos recursos, no espaço, na estrutura, no nosso material. As mudanças na prática pedagógica, o que eu vou precisar adaptar para esse novo integrante? Então, por exemplo, no meu grupo com pessoas deficientes visuais, o que eu faço? Então, primeiramente, eu escolho a música, eu apresento a música para eles por meio do áudio. Então, a gente escuta uma vez, 2 vezes, para eles conhecerem, terem uma noção do que a gente vai aprender. Depois, a gente fala sobre a letra. Eu explico a história da música, a gente passa a letra, vê se alguém tem alguma dúvida de alguma palavra e a gente esclarece isso. Depois, uma outra etapa, eu falo as frases e eles repetem a própria letra da música. E, por último, eu canto um trecho da música e eles repetem. Como são deficientes visuais, eu não trabalho com partitura para eles, né? Alguns leem braille, outros não. Então, qual que é o recurso que a gente também utiliza ali? O próprio gravador. Então, eles gravam tanto a letra quanto a música,
para depois, durante a semana em casa, eles ouvirem e memorizarem e aprenderem, né? Então, são atividades que a gente vai mudando no nosso próprio ensino, na nossa própria pedagogia aí. É a pedagogia perfeita? Não, mas é a que funciona. E é isso que a gente tem que buscar no nosso corpo também, ver aquilo que faz sentido para eles poderem participar ativamente dos nossos ensaios, né? Então, ajustar as atividades, pensar nos materiais e na sala também. Então, olha o tamanho do espaço da sala, será que está suficiente, proporcional? Ou se você tem um cadeirante, por exemplo, se você tem uma escadaria para chegar, você precisa repensar nesse local o que você vai fazer. Por quê? Receber um integrante deficiente no coral não significa inclusão, né? Deixar ele lá no cantinho da sala, só sentado, ouvindo, né, de longe, sem participar, você não está incluindo ele. Para você incluir, você precisa realmente colocar ele dentro da atividade, né, ativando a participação dele, não deixá-lo ele apenas assistindo, ok? Favorecer também a participação de todos. Às vezes a gente fica tão preocupada com o PCD, né, com a pessoa deficiente, que a gente esquece do restante do grupo. E o importante é incluir todo mundo na mesma atividade, né? Tem uma foto aqui que eu gosto de mostrar, né? Bem interessante. Então, do lado esquerdo, igualdade. Eu dei 3 caixotes para cada um. Então, a menina um pouco mais baixa, o Moro praticamente está no olho dela, então ela não consegue ver muito bem. E o cadeirante, o que ele fez com o caixote? Não serviu para nada, né? Já do lado direito é a equidade. A menininha ganhou 2 caixotes para ela conseguir ver o jogo, e o cadeirante ganhou o quê? Uma rampa, que é o que ele precisava, né? Não do caixote, mas sim de uma rampa. Então, eu penso esse olhar que nós, regentes, precisamos ter para realmente oferecer aquilo que o outro precisa, né? Não ser dar igual para todo mundo, porque a gente é um regente e faz tudo igual, mas sim ver a real necessidade de cada um. Eu lembro de uma história também pessoal minha, eu vou contar para vocês, que eu acho bastante interessante. Eu precisava tirar meu dente do siso, né, meu terceiro molar, e eu sempre morria de medo disso, né, de ir no dentista, por causa da cirurgia, tudo. E uma vez eu fui num dentista, super bam, pensei, esse eu vou tirar, vou conseguir, ele vai dar um jeito de eu não sofrer muito, não vou sentir dor, então eu vou lá. E ele foi muito firme comigo, foi muito profissional, e ele olhou para mim e falou, Milka, se você voltar aqui, o problema é meu, porque sou eu que vou fazer a cirurgia, é minha responsabilidade. Se você não voltar, o problema é seu, porque está com você, né? E isso foi bem interessante, porque eu penso nisso. Se a pessoa nova, né, um novo coralista, chega, como que eu vou fazer? O problema está comigo, né? Eu preciso criar uma solução, uma adaptação para incluí-lo, porque ele está ali. Ele veio procurar, ele procurou o coral e ele quer participar. Então, nós somos os responsáveis por incluí-lo no grupo. Ok? Perfil agora do nosso regente, nosso perfil, seja paciente, seja flex. Uma das características principais nossas é sermos flex, porque o quanto de coisa que a gente faz e muda e resolve e não dá certo, e refaz, né? Então, a gente precisa ser muito paciente e flex. Saiba também assumir essas múltiplas funções que a gente vai agregando e vai passando a ser nossas. Uma coisa que funciona bem para esses coros também, que apresentam pessoas com alguma necessidade, a gente montar comissões, né? Então, funciona, eu faço comissões, então, responsável tem uma secretária, no dia da apresentação tem alguém que é responsável pelo lanche, alguém que leva no banheiro, alguém que... Por quê? Porque aí o regente não fica sobrecarregado. Então, fazer essas comissões vale a pena e é importante, né? E todo mundo se envolve nisso também. E conduz o ensaio de forma leve e descontraída. Quem não gosta de participar de um ensaio tão agradável assim, né? Regente tem que ser organizado. Por quê? Porque todo mundo está nos observando o tempo todo. Então, ser organizado no seu material, nas suas coisas, na sua roupa, na sua fala, na sua comunicação, principalmente, porque está todo mundo te observando o tempo todo. Aqui tem uma foto. Vamos lá. O que vocês estão vendo nessa foto? Um rapaz de terno, um terno bonito, por sinal, e uma praia, né? Que também parece ser muito bonita. Mas está combinando uma praia com uma pessoa de terno?
Não, né? Então, a gente precisa adequar também a nossa comunicação. Do mesmo jeito que eu falo com um coro, não posso falar com o outro. Se eu trabalho com um coro profissional, eu posso sim usar um vocabulário, né, mais técnico, umas palavras mais sofisticadas. Porém, se eu estou com um coro totalmente amador, eu preciso usar outro vocabulário. E se eu tenho no meu grupo pessoas com alguma deficiência, eu preciso usar outras palavras também, né? Explicar para que faça sentido a comunicação para ela. Por exemplo, deficientes visuais, onde é o banheiro? Ah, é ali do lado da escada. Ali aonde? Que escada? Né? Então, eu preciso dar diretrizes, direita, esquerda, na frente, atrás. Eu preciso pensar para fornecer as informações de uma forma válida, ok? E aqui algumas pessoas de sucesso, porque a gente gosta também de falar de sucesso, né? Então, Andrea Bocelli, cantor italiano, né? Deficiente visual. Beethoven, músico, né? Surdez. E o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, também tinha aí a deficiência física. Todos eles têm alguma deficiência, mas isso não foi impedimento para eles brilharem, né? E um baita exemplo para nós aí. E agora sim, eu tenho um vídeo para passar para vocês, Coral Sem Fôlego. Na verdade, eles não têm uma deficiência, mas eles apresentam dificuldades respiratórias. Então, vamos assistir o vídeo, depois a gente comenta. I loved singing, I loved belting on stage. I used to put on shows for everyone. I'd dress up and I'd dance and I'd sing for them. I went into full-on lung failure. I was in a coma for around 3.5 weeks. And after that, I had to be on oxygen. And so that's when it changed. On 9/11, I was a first responder. I got there soon after the first 2 towers came down. They say I've lost about 1/3 of my lung function. I haven't sung since 2001. My name is Gareth Malone, and I've made it my life's work to get unlikely people singing. That's what we're doing here. And what's your particular breathing difficulty? I have cystic fibrosis. I ended up with COPD. One side of my lung is collapsed. I actually had a vocal hemorrhage. I have asthma and I have an autoimmune condition. Breathing for singing just needs a little bit of thought and a little bit of warming up. A little, like a motorbike. You okay, Claire? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Okay, you're just speaking. That is talking. Yeah, now what you're doing is actually making life harder for yourself, because you're going da 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 da, wasting loads of breath. Every game you play, every night you say. This is the bit where you're going to be going at the end of it. Every move you Yeah, that's so much nicer. And just at the very end, I take a little breath before the you. I think people are going to forgive you. This morning, I was singing in the shower. Not stuff from this performance, but just singing. It just came to me, you know? It's in June! Yes! You probably want to know where we are performing this. It's known as the birthplace of dreams. It's the Apollo Theatre. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see?
so on the edge of dying or on the edge of pain. It's terrifying, but it comes down to a moment where you have to really think, is this life going to be one you're going to be proud of or not? Toda vez que eu ouço esse vídeo, assisto esse vídeo, me emociona bastante, porque a gente pode ver o quanto a gente pode contribuir, né, nos resultados aí, melhor qualidade de vida, aceitação da própria deficiência, melhor adaptação, talvez de um aparelho auditivo, uma bengala, ou uma cadeira, e controle também das emoções e autoestima elevada. Então, eu fico muito feliz em poder, com o meu trabalho, contribuir para essas pessoas, trazendo, assim, uma qualidade de vida. E finalizo, assim, minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Milka. Não é só você que se emociona. Eu já vi esse vídeo, sei lá, umas 20, 30 vezes, mas não tem jeito, eu sempre me emociono. Tem um outro vídeo também que foi feito lá no AC Camargo, não sei se você já viu. Sim. Pessoas que tiveram câncer, né? De laringe também. Aquele é outro que sempre me emociona. Mas muito obrigada pela tua exposição. A gente vai dar seguimento aqui com o Rodolfo e Gina e depois a gente abre para as perguntas. Eu vou também colocar um link aqui, que é da lista de presença, tá? É só colocar o nome completo lá, né? E assim, né, esse nome completo é o que vai no certificado. Tem algumas pessoas que fizeram inscrição lá no fórum, né, mas só colocaram o primeiro nome, então aí não tem como a gente fornecer certificado, tá? Então essa é uma chance também das pessoas colocarem o nome completo para a gente poder complementar, tá bom? Então, Rodolfo e Gina, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço à professora Ana Lúcia e professor Luiz Gustavo pelo convite. E também agradeço e parabenizo a professora Milka pela belíssima apresentação. O que a professora Gina e eu vamos mostrar hoje é bastante um complemento do que foi colocado aqui. Adorei os dados estatísticos, adoro dados estatísticos e, de fato, a gente pensou em fazer uma explanação bastante do viés prático que nós estamos fazendo, principalmente durante esse momento de pandemia. Então, a apresentação da professora Milka, ela veio a calhar, inclusive entrar em primeiro lugar, foi muito importante. Bom, Gina, você pode ir interferindo, porque você sabe que a hora que eu pego o microfone eu não paro mais de falar, então fique à vontade para me cortar também. Eu já anotei o meu horário aqui, para também não alongar. Pode seguir, tranquilo. Tá bom. Nós vamos dividir a fala, a professora Gina e eu, mas primeiramente gostaria de nos apresentar. A professora Gina Falcão é mestre e doutoranda em música, ela é cantora, preparadora vocal, educadora musical, e eu sou mestre em ciências humanas, eu sou pianista e educador musical também. Interessante que nós dois, por exemplo, nós trabalhamos com voz, trabalhamos com coro, acho que a nossa vida toda, né, Gina? Cantamos a vida toda, às vezes juntos, às vezes separados, enfim. E eu trabalhei durante muitos anos com coro infantil também, isso me deu bastante vontade de trabalhar com voz, etc., né? E cantei durante muitos anos da minha vida. O que nós viemos hoje... Olha, a gente tem um amigo... Olha, eu sei que eu não devo ficar falando sobre os convidados, porque a gente não vê ninguém, mas tem um amigo muito querido que é o Cláudio Sequeira, ele é uruguaio, conheci num festival de coros aqui em São Paulo, e ele mora na cidade de Belo União, no Uruguai, faz um trabalho belíssimo lá no Uruguai. Então, muitíssimo obrigado pela presença, Cláudio. O trabalho que nós vamos mostrar aqui hoje é um trabalho que foi feito, está sendo feito na Intermezzo, Escola de Música, aqui em São Paulo. É uma escola que ela está localizada aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, na capital. E na escola nós temos um projeto com uma envergadura maior do que somente o coro, chamado
projeto Música para Todos, que é idealizado por um dos nossos donos ou diretores da escola, e a nossa escola é uma escola particular, e esse projeto é um projeto de cunho completamente social, gratuito. Então, o projeto como um todo, ele funciona em 3 frentes, né? Temos um projeto voltado para as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual, em formação de banda, que eu divido junto com um outro professor, o professor Heitor. Temos também um outro projeto voltado para a parte de musicalização de bebês, que é direcionado às mães que tiveram seus filhos antes dos 18 anos, e esse projeto acontece num outro setor em Paraisópolis, e também o coral para as pessoas com deficiência visual, que inicialmente começou na nossa escola, e depois nós tivemos que mudar a localização do coro, do local de ensaio, por causa da localização, né? Todos nós que trabalhamos, moramos aqui em São Paulo, a gente sabe que é muito difícil se locomover pela cidade, e por mais que nós temos a estação de trem Cidade Jardim próximo à escola, não foi o suficiente para que a gente tivesse um quórum bastante grande na escola, né? Então, a gente preferiu fazer uma parceria com a Associação Fernanda Bianchini, que é da Balé para Cegos, e daí a gente está bem coladinho ao metrô Vila Mariana, e é lá que acontecem os nossos ensaios. Uma situação bastante importante que a gente precisa... A Gina vai colocando aqui os nossos slides, né? Uma situação bastante importante... O que a gente tem hoje, ele é inclusivo ou ele é um coro voltado para a pessoa com deficiência visual apenas, né? Bom, o nosso coro ele é voltado para qualquer pessoa, né? Só que uma das diretrizes da nossa escola foi que essa parcela da população não tinha um nicho bastante grande para que eles tivessem como se expressar musicalmente. Então, o coro foi formado principalmente para as pessoas com deficiência visual. E a situação aqui, como nós dois trabalhamos... Gina, tá rodando alguma coisa aí? Parou. Como o nosso coro ele tem uma série de adaptações pedagógicas, então, no fim das contas, ele serve para qualquer pessoa mesmo, né? Rodolfo, às vezes a gente não te ouve. Eu não estou ouvindo também. Eu acho que é por causa da internet Vocês dele. estão me ouvindo, gente? Agora voltou. Deu uma falha Já agora. foram 2 vezes. Travou a minha fala, é isso? Fica mudo. Pensei que tivesse sido só comigo, por isso que eu descompartilhei. Ai, 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 ai. Vamos, eu volto, eu sigo. Pode seguir, foram poucos momentos. Então, poucos momentos, vamos lá. Bom, eu estava falando rapidamente, então, dessa situação do coro inclusivo ou do coro voltado para as pessoas com deficiência, que eu acho que é um ponto bastante importante para a gente discutir logo mais também, né? Qual que é a prática de inclusão total ou não? Será que a gente precisa trabalhar dentro da perspectiva de educação especial ou trabalhar dentro da perspectiva de educação inclusiva em alguns pontos, né? A respeito do nosso ensaio, Gina, você gostaria de apresentar o nosso ensaio? O que a gente observa também, que a professora Milka já nos disse a respeito de como acontece o ensaio dela, e rapidamente, e o nosso ensaio acontece de maneira bastante similar, certo, Gina? Você Isso. gostaria de falar um pouquinho? Vou falar um pouco, então, de como é o nosso trabalho. Acabou que nós migramos da escola para a associação, porque o metrô oferece uma maior estrutura do que as linhas de trem. E era uma reclamação que eles tinham de pegar o trem, descer o trem, eles ficavam um pouco receosos, né, de descer do trem e caminhar até a escola. A gente tentou colocar o
o farol para atravessar, né, na faixa de pedestres com o sinal, mas nós não conseguimos, né, essa aprovação rapidamente da prefeitura. Então, como essa escola, a Fernanda Bianchini, já era uma escola que alguns deles frequentavam, eles já sabiam ir e voltar, eles já tinham os caminhos já mais preparados na cabeça, então nós migramos para lá. A nossa estrutura lá é menor, né, do que a gente teria na escola de música, então nós tivemos que improvisar um equipamento para acompanhar, então nós não temos um piano lá, nós temos um teclado, precisamos levar também um pé e deixar lá, então a gente tem que arrumar a sala inteira, subir um andar com as cadeiras, porque a sala é uma sala de balé, então não fica com cadeiras lá, então a gente sobe as cadeiras um andar, arruma e a gente começa o ensaio. Então os ensaios, assim, inicialmente foi um desafio, porque realmente eu nunca tinha trabalhado, nem o Rodolfo, quer dizer, o Rodolfo ele já tinha mais experiência do que eu, mas com pessoas com deficiência visual, nós nunca tínhamos trabalhado. Então, nós conversamos com a professora Isabel Bertevelli, pedimos alguma orientação de como começar e iniciamos. Então, nós relatamos para eles que nós não sabíamos. Então, o primeiro ponto foi esse, né? Trabalhar com honestidade. Porque muitas das indicações que eu dava, alguém dizia, olha, eu não estou entendendo o que você está pedindo. Então, eu fui me aproximando também, fui vencendo essa barreira do corpo, que às vezes a gente se mantém um pouco distante dos alunos, né? Então, fui vencendo essa barreira para mostrar aqui, para eles tocarem na minha boca, no meu queixo, na minha língua, na minha costela, no meu pescoço. Então, como eu estou fazendo, e então eu tive que também trabalhar com essa questão dos limites corporais, né? Então, abrimos mão de tudo isso e a gente, né, tem que se tocar, tem que pôr a mão para que esse entendimento se faça. E a dinâmica do ensaio é mais ou menos parecida como dos outros coros, né? Tem a parte corporal primeiro, depois a gente faz o aquecimento, faz a preparação vocal, corrige aqui, corrige ali, escuta, passa o texto e depois passa a música. Normal, do mesmo jeito, com divisão de vozes, tudo certinho. O nível de complexidade das músicas que a gente fez presencialmente poderiam ser maiores do que as que a gente efetivamente começou a fazer online. Não teve como manter, assim, as aberturas, né? A gente estava caminhando para fazer coisas um pouco mais complexas, a gente teve que dar um passo para trás. Mas quando entrou o momento do isolamento social, então nós pensamos, vamos parar com essas atividades? Ou o que a gente vai fazer? Olha o desafio agora de, pela tecnologia, passar por cima dessa questão do toque. Eu já tinha aprendido bastante a descrever as coisas, né, nas aulas, quando eles diziam, não estou entendendo, fale melhor, então você vai fazer dessa forma, então tenta uma, tenta duas, tenta três, até que eles compreendessem exatamente, né, quando não dava, vinha a mão e tinha esse recurso. Agora eu não tinha mais esse recurso. Então, nós pensamos, vamos experimentar. Primeira coisa, Zoom, Meet, tudo era novo para todo mundo, ninguém sabia operar tão bem com isso. Então, nós imaginamos que, num primeiro momento, entrar com esse tipo de solicitação fosse afastar muito. E o que a gente tinha certeza que eles dariam conta ali naquele momento? Seria o WhatsApp mesmo, né? Então, nós optamos por fazer os ensaios, nós criamos, então, 2 grupos, né? Era um grupo de conversa e de interação e um grupo que seria o grupo oficial, onde o ensaio seria feito em tempo real, mas sem ser online, né? Seria feito no horário deles, eles iriam acompanhando ali. Precisaria, assim, você precisa colocar o exercício, dar um tempo, eles vão repetir esse exercício. Se você cola 3 exercícios, fica mais complicado dele voltar, ele apaga, é melhor você coloca o exercício, dá um tempo, ele faz o exercício, repete o exercício, você coloca outro exercício, dá um tempo, ele faz o exercício, e uma estratégia que nós usamos foi de colocar perguntas pelo meio, provocações, então quero ver se você consegue tantos segundos, então me manda a resposta no outro grupo, daí ele manda a resposta no outro grupo, ele interage, ele fala, eu tô aqui, eu não tô aqui, e aí a gente começou assim,
Passado alguns dias, nós pensamos, acho que a gente tem que dar um passo a mais. Então, nós passamos a telefonar para eles. A gente fazia todo o processo no início e depois a gente passou a telefonar. O Rodolfo ligava para as vozes masculinas, eu ligava para as vozes femininas. Dá um pouco de delay? Dá. Às vezes você não consegue ouvir bem, tenta pelo WhatsApp, não deu. Tenta pelo telefone normal. Mas o vínculo que cria, né, e a pessoa está ali sendo ouvida, vale muito. Então, nós demos esse passo e continuamos o ensaio da mesma forma, né? Como todos os ensaios, com a parte de preparação corporal, preparação vocal, depois passa a sua letra, depois passa um trecho, e escuta um por um, né? Só que nesse processo um pouco mais lento. E foi funcionando. Alguns se perderam no caminho, depois voltam. A gente optou por não retirar ninguém do grupo nesse momento. O nosso grupo é pequeno, é um grupo novo, né? A gente ainda não completou nem um ano. Então, é um grupo novo. Nós começamos, a priori, acho que com 9, mais ou menos. Hoje nós estamos com 12, então não é um coral ainda estamos num grupo, em um madrigal, um grupo vocal, passando para madrigal, né? Mas o importante é que tá indo. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês dessas falas, dessas conversas, de como que é esse encontro nosso, né? Na verdade. Vou chamar de encontro. Então, vocês me falam se vocês estão ouvindo aí. Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos retomar a nossa música What a Wonderful World. Bom, eu e o Rodolfo estamos levantando o repertório para a gente ver qual vai ser a nossa próxima música. A próxima vai ser em português também. Mas nós teremos essa em inglês que a gente vai trabalhando aí aos pouquinhos, né? Essa mais pra gente treinar o inglês, pra gente treinar essa parte de dicção, né? E prosódia, que é bom pra emissão, né? A gente trabalhar com outra língua também. Pessoal, bom dia. Tô preparada para mais uma aula. Pessoal, vamos lá. Então, primeira coisa, procure um lugar que você possa se movimentar, né? Que você não vá bater em nenhum móvel. Um lugar com espaço, certo? Agora você vai girar os seus ombros para trás 3 vezes. Girar os seus ombros para frente 3 vezes, isso. Escorrega na lateral, a mão vai escorregando pela coxa direita, voltou. Escorrega o corpo para a lateral, a mão vai escorregando na coxa esquerda, voltou. Observa se você desce mais para um lado ou para o outro. O meu, eu desci mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, então eu vou fazer de novo para ver se eu consigo alongar da mesma maneira. O braço direito vai escorregando pela coxa direita. Depois que escorregou e que o corpo está dobradinho para o lado, o braço esquerdo vem e passa por cima e faz um peso. Isso, voltou. O outro lado. O outro lado eu baixo bem pouquinho. Vamos ver se eu conseguir um pouco mais. Eu vou parando e vou passando só para vocês terem uma ideia de como que é, assim, é quase como contar uma história. Quando você senta para contar uma história, tem que ter entonação, tem que ter a mudança, né? Às vezes até espacial. Se eu tô aqui, eu falo, eu vou virar a cabeça para lá, eu vou virar a cabeça para cá. Tudo isso vai aproximando e vai compreendendo melhor. Então, no fim desse exercício, eu baixo o corpo lá embaixo, fica com aquela voz toda assim, né? Porque eu abaixei. Então, são recursos, né? Que são importantes. Às vezes, a gente quer fazer uma gravação primando, né? Pela voz bem limpa e bem... E, às vezes, esse tipo de
de liberdade, né, vocal, faz com que aproxime o exercício, né? Então, aqui. Nós vamos começar agora um exercício com boca chiusa, que significa o quê? Boca fechada, ou seja, nós vamos produzir um som, mas os lábios estarão fechados. Não vai sair nenhum som pela boca, nada, nada, nada. Mas os dentes precisam estar soltos, não precisa apertar os dentes, tá bom? Esse som vai ser um som como se fosse um bocejo, tá bom? Faz um bocejo pra mim, ó, faz de manhã, né, ó. E daí vem, fecha já a boca, porque a boca tá bem relaxada nessa hora. Mas os lábios continuam, os lábios continuam fechados. E os dentes não estão cerrados, os dentes estão só soltos, tá bom? E daí o som vai ficar mais ou menos esse som da vaquinha aqui, olha. Meninos, a parte nossa, ela é... Depois que a gente faz toda essa parte, a gente lê também a letra, como no caso da Milka, né? E depois a gente passa também trecho a trecho, com vozes femininas, vozes masculinas, né? Sempre com essa referência, né? É uma sorte ter os dois, porque às vezes também distante, a questão da referência, ela tem muita importância. É simples, né? Porque tem muitos vocês que a chamada, essa música é uma pergunta e resposta. Então os meninos perguntam, você, e as vozes femininas respondem, né? É basicamente isso. Mas tem uma série de vocês que acontece na nossa música e a gente tem que ficar bastante atento à parte harmônica, o texto que as meninas cantam pra gente não se perder. Vou fazer uma vez o você com o ritmo, tá bom? Vem comigo. 1, 2, 1, 2. Você. Vamos lá. Então, primeira coisa, procura um lugar. Isso é uma resposta, né? É uma resposta de uma das provocações. Com o ritmo. Eu enviei para ela e ela me mandou a resposta. Pronto. Então eles mandam aqui as respostas, né? Bom dia, Gina. Muito bom esse exercício do S curto. É tudo de bom. Vale a pena. Até a próxima. Boa tarde, Gina, tudo bem? Enviado? Ah, Gina, eu assisti, eu fiz, hein? Que maravilha, hein? Ó, beleza, amei, gostei, hein? Vou fazer, hein? Acabei de fazer junto com ela. Com ela é a filha dela. Saudade, tchau, ela chama beijos. A filha para fazer junto também. Bom dia a todos, professora Gina, Rodolfo. Pode ligar também, tá bom? Pode ligar também, ele falou aí baixinho. Oi, pessoal. Olha, Gina, olha, Rodolfo, eu gravei, viu? Vê o que vocês acham, que aí qualquer coisa eu refaço. Teve uma gravação que eu fiz errado, aí tinha barulho, enfim. Aí para ficar bonitinho no vídeo eu apaguei. Aí eu queria apagar para todos, eu apaguei sem querer só para mim. Então, mas essa aí questão vocês do equipamento, né? Tá bom? Eles apagam e aí perde o que a Beijos gente mandou, todos. a gente tem que mandar de novo. E olha, hoje eu fiz aula, viu? Hoje eu fui determinada, fui disciplinada. Bom dia, Gina. Boa tarde, Gina. Então, tem essa questão assim de, como a professora Milka já havia dito, né? Essa questão da própria aceitação e também da autoestima, né? Então, quando a gente telefona, eu percebo que faz esse vínculo. E por aqui a gente pode perceber. Tá bom, Gina, tô no aguardo. Eu tentei entrar, você não viu aí? Eu tentei entrar. Você era aquele iPhone, você entrou, você tava lá, aí depois você saiu. Então, era eu, só que ninguém me atendia. Aí eu falei, ninguém quer falar comigo, não. Nossa, minha voz tá bem ruim. Tá bom, Gina, tô no aguardo. Você era aquele... Então, era... Pessoal, enquanto eu aguardo aqui a turma para eu telefonar, deixo aí uma gravação de um coro, tá?
feito assim todo em casa também com celulares. E eu vou descrever um pouquinho o vídeo daqui a pouco, mas primeiro escutem, tá? Pra gente se inspirar de fazer o nosso também. Aqui a gente faz assim, a gente deixa uma atividade, porque como não dá para ligar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Vai ligando um por um, a gente deixa algumas atividades enquanto a gente vai telefonando. Então eu e o Rodolfo, a gente seleciona, a gente deixa um vídeo para eles fazerem uma apreciação, aí depois a gente faz perguntas, quantas vozes tinha ali, ou que instrumentos você ouviu, coisas assim. Ou a gente deixa um vídeo, eles escutam e depois a gente andou lendo umas cartilhas aí de audiodescrição. Claro que nós não somos profissionais, mas a gente se meteu a fazer porque a gente achou que era importante, né? E então aqui eu fiz comentário, né, Gina? A gente escutou muitas audiodescrições por aí e teve uma delas que eu elogiei muito a Gina e não posso deixar de passar de elogiar aqui porque ela fez uma audiodescrição assim incrível, incrível. Então mostra também o quanto que a gente vai aprendendo, o quanto que a gente vai mudando a nossa percepção de mundo em relação à vivência do outro, né? A hora que a Gina fez uma audiodescrição, foi do você, né, Gina, do Boscoli, né? E eu achei, assim, lindíssima, lindíssima. E claro que depois, dentro da própria pesquisa de audiodescrição, tem uma série de outras questões, né? Mas o teor do vídeo que a Gina fez ficou bem, bem interessante, bem mesmo. Mas eu achei que fazendo esse tipo de trabalho, a gente ficaria pertinho deles, como se a gente estivesse ouvindo junto lá na sala e fazendo algum comentário, né? Claro, nós não somos profissionais, existem os profissionais nesse ramo, mas nós achamos pertinente ter esse contato ali enquanto a gente está telefonando para os outros, né? Bom, o vídeo, ele começa com o nome do grupo Madrigal Sempre em Casa, as letras brancas na frente de um pôr do sol. Uma tela preta. Abriu agora 3, 6, 9, 15 janelinhas com os cantores. Aí ele fala o nome da música Sapato Velho, tem um desenho de um sapato, arranjo de Valdir Maia e o nome dos compositores. As pessoas estão cantando de suas casas e a gravação está em preto e branco ainda. E alguns quadrinhos vão ficando coloridos. O maestro está bem no centro, assim, em cima. E eles vão cantando essa homenagem que eles fizeram ao Dia dos Pais. Eles estão cantando com muita emoção, fazendo assim um rosto de bastante empenho, né? Bastante emoção nessa música. E começaram fotos, né? De pais. Um pai levando a filha ao altar, um pai abraçado, um pai com uma criança no colo, dançando uma valsa, feliz aniversário com bolo, abraçados, fotos de pais com criança sentada no ombro. Eu fiz isso aí também, eu e Rodolfo, nós pensamos, porque quando nós lançamos para eles a proposta de nós também gravarmos um vídeo, ficou essa questão, vamos gravar um vídeo, usar a imagem deles e efetivamente eles não vão assistir a imagem deles, né? Então, nós começamos também a descrever como que eram esses vídeos que os corais estavam fazendo para que eles compreendessem e também que a gente estabelecesse uma relação de confiança, porque eu vou ceder a minha imagem para você, você vai manipular ali e eu nem vou ver como é que vai ser isso. Então, nós estamos nesse processo de gravação, nós fizemos uma reunião, eles votaram, eles aceitaram, falaram que queriam sim, queriam uma parte do vídeo com paisagem, uma parte do vídeo com a imagem deles mesmo. Então, aí nós fizemos todo o passo a passo, olha, você vai ter que pedir alguém para te ajudar, você vai ter que gravar na frente de uma parede lisa, não pode ser na frente de uma janela por conta da contraluz. E aí explicamos passo a passo, tem que ter a palma, você escuta aqui
o áudio para você gravar, e alguns deles já enviaram. Aí eles falam: eu tô no meio, eu não tô no meio, eu tô mais para a direita, eu tô mais para a esquerda, eu tô na ponta, cortou a minha cabeça, tá tudo certo. Então, eles ficaram bem ansiosos com isso, mas tá dando tudo certo. Os familiares têm colaborado, né? Então, nós estamos nesse processo aí de receber esses vídeos para poder fazer exatamente essa apresentação deles. Aqui, quando a gente ainda tinha 5 meses e o grupo ainda era um pouco menor, mas só para vocês verem aqui mais ou menos, aqui tá vendo, alguns usam óculos, alguns não, né? Isso foi uma apresentação lá na própria escola. E vou pôr aqui o finalzinho só para... que eu queria também conversar é sobre essa questão da regência na frente, né? Tudo bem, no coro tem 2 pessoas que são acompanhantes e que são videntes, né? Mas essa coisa da energia de entrar e sair no tempo, de cortar, sem efetivamente estar enxergando. Isso é uma coisa muito incrível, assim, e que foi uma experiência que eu tive, e até conversei com o professor Marco Antônio, né, que a professora Ana Lúcia aí conhece bem, e ele tem um artigo escrito sobre isso, que ele teve a oportunidade de ter uma aluna fazendo o curso de regência, né, e como que se dá esse vínculo por meio da energia e da respiração, e como que essa intenção vem sem efetivamente a pessoa ver o seu gesto, né? Então, isso é uma coisa nova, assim, para mim, é uma construção, eu tô ainda engatinhando, né, posso dizer, porque esse coro não tem nem 1 ano, ainda nem virou um coro, efetivamente, inclusive nós estamos com matrículas abertas, e pode falar, Rodolfo, depois. Então, basicamente é isso, nós viemos aqui hoje mais... trazer um relato, né, de como essa prática vem acontecendo. Eu fiquei bem feliz de ver a apresentação da Milka, porque trouxe os dados, assim, que a gente ainda não tinha sentado para pesquisar e nem para escrever sobre isso, até porque a minha formação é muito mais ligada em canto, né, na verdade eu trabalhei bastante como preparadora vocal, mas a frente de coro, assim, foi um desafio e uma das primeiras experiências que eu tenho. Então, acho que eu termino por aqui. Rodolfo, quer falar mais alguma coisinha? Eu agradeço ao professor Luiz Gustavo e a professora Ana Lúcia Gaborim pela oportunidade. Eu acho que um ponto que nós temos em comum aqui no trabalho, que a professora Milka também mostrou, foi a respeito da leitura, né? Como que acontece esse processo de leitura, ou será que esse processo de leitura deve ocorrer, né? Porque se nós tivéssemos realmente colocar o processo de leitura em musicografia Braille, por exemplo, eu estudei musicografia Braille faz muitos anos, obviamente que não tenho nenhuma agilidade para fazer isso, então a gente dependeria de um outro setor, uma pessoa que fizesse. E daí não necessariamente que a pessoa que lê Braille lê musicografia Braille. Então, o trabalho ele ia ficar muito mais exaustivo, não para nós, né? Enquanto profissionais, se alguém pedir para a gente fazer, a gente vai atrás, mas acho que para o próprio grupo, né? Eu acho que é essa percepção que a professora Milka também, pelo menos aquilo que eu entendi, né? Eu acho que não tem problema algum de se trabalhado dentro do ambiente coral com as gravações. No meu mestrado eu trabalhei com comunicação alternativa para as crianças com autismo, né? Então me abriu uma fronteira muito grande de saber que o fazer musical, ele sim tem uma das vertentes que é a escrita, mas o produto final não pode ser a escrita. O produto final da música é o som, né? Sem dúvida, né? Como que você fala da música sem falar do som? Então, no nosso grupo também a gente tem feito todo esse trabalho
com a experiência sonora. Eu até sugeri para a professora Gina que os videntes não recebam a música, porque a gente tem percebido que os videntes se confundem mais, né, Gina, do que... Isso. A gente tem abolido partitura totalmente. Os videntes têm se confundido muito mais, porque até entender o que é o símbolo disso, daquilo outro, né? E eu não estou querendo dizer que a escrita não vale de nada, de maneira alguma. Eu sou um professor extremamente academicista e um músico erudito que prima pela leitura, etc. e tal. Mas nesse caso, de verdade, a leitura ela trouxe muitas barreiras para a gente, né? Eu queria só complementar uma coisa. Pensando no vídeo que a gente vai fazer, aí nós mudamos então a forma da música de uma maneira que tivesse uma introdução com uma audiodescrição aqui já no início, aí o coro cantando, um intermezzo com uma nova audiodescrição e depois o coro cantando, para que pudesse ter isso trabalhado junto. Quer dizer, nós estamos trabalhando nisso, né? Nós tivemos essa ideia para que a audiodescrição pudesse ocorrer livremente nesses períodos mais instrumentais e que o coro que descrevesse o que vem logo em seguida, né? Foi uma alternativa que a gente pensou, porque a gente tem visto alguns vídeos que a audiodescrição acontece junto com a música, né? Então a gente pensou de fazer assim, e vamos ver se isso vai dar certo, né? Se vai ser uma boa proposta, né? Obrigada. Eu também agradeço, professor Luiz Gustavo, professora Ana Lúcia, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos aqui a exposição de vocês. Ali no chat já tem vários cumprimentos para vocês, agradecendo, parabenizando. Tem a Cristina, que está aqui com o nome de Alexandre Schulz, está perguntando se vocês aceitariam a inscrição de um aluno cego, que é de outro estado, nesse momento, em que vocês estão nesse ensaio virtual, né? É uma questão para vocês pensarem, né? Não precisa responder agora. Já vou dizendo que sim. Eu não vejo problema algum, né? Mas, de fato, que a gente vai ter que montar um encontro coral lá em Paranavaí para todo mundo se encontrar presencialmente depois. Pois é, uma possibilidade também que, depois que tudo voltar, a gente, de repente, deixar um horário aí para ser online, né? Quem sabe? Muito bom. Temos perguntas? Rodolfo, a sua dissertação de mestrado, ela está disponível para download? Ela está disponível, sim, para download na plataforma Sucupira. Eu tenho poucos familiares Jonasson, então é bem simples procurar nas palavras-chave, tá bom? Bem simples. Acho que deve ter pelo menos uns 20 primos Jonasson, no máximo, assim. Então, está na plataforma Sucupira. Foi uma pesquisa incrível, Ana Lúcia, incrível. Me abriu muito a cabeça a respeito do que é realmente comunicação, para que serve. E Milka é incrível, né? Que você também fono, especialista em comunicação. Então, eu permeei muito na pesquisa do mestrado dentro da área de fonoaudiologia, demais, né? Então... todas aquelas amarras que a gente tem a respeito do que é linguagem, né? Ou quais são os tipos de linguagem, isso foi se quebrando, né? E, enfim, foi um trabalho que deu muito trabalho, mas eu faria tudo novamente, certamente. Muito bom. Vander Gomes, ele fez um comentário aqui de algumas experiências que ele tem feito com coros de videntes, né? Cantando em círculo, de costas para o centro, onde fica o regente, né? Para ter essa experiência sensorial. Você quer comentar um pouquinho, Vander, sobre essa tua experiência? Bacana.
Wander, você está com o microfone desligado. Desculpe. Eu não sei se conseguem ouvir bem, porque eu estou usando o microfone do computador. O do fone não funciona. Dá para ouvir? Agora dá. Agora está tranquilo. Então, como eu trabalho num coro com muita música de renascença, nesse eu sou cantor, e a gente ali trabalha ouvindo as linhas, e tem a regência, mas o que segue são as linhas, né? Respostas, ecos e coisas assim. No meu grupo, no meu coro de videntes, eu várias vezes me coloco no centro, eles, na verdade, não veem minha regência, e a gente dispara a música. E como eles não têm mais essa guia visual, eles têm que ligar muito no auditivo. E isso desenvolve a percepção de um jeito incrível, assim, nas pessoas do grupo, a percepção do grupo. Não sou mais eu fazendo o que ele está falando lá na frente. Somos nós. Olha, é minha vez, é minha vez. As primeiras vezes foi um caos. Né? As pessoas não aceitam, porque a gente não consegue viver sem. Mas depois foi maravilhoso. Eles começam a abrir a audição para ouvir o lateral. Eu achei incrível. Se experimentarem, dá um retorno depois. É incrível mesmo. E eu acho incrível como que baixa e corta e faz. Eu acho incrível. E pode mudar o andamento que dá certo. A respiração funciona, o pulso funciona, o corte funciona, nem eu sei explicar, mas acontece. Deixa eu comentar uma questão. Eu vejo assim que a grande maioria dos regentes não tem a oportunidade de trabalhar especificamente com o coro de inclusão, onde todos são portadores de alguma situação especial, né? Mas vão lidar com casos isolados e muitas vezes deficiências totalmente diferentes dentro de um mesmo coro, né? E isso é um grande desafio. Eu me lembro que houve uma discussão assim. Você tem um cadeirante e naquela música você pensou em fazer uma coreografia onde todos batem o pé. Mas aí ele não bate o pé. E aí você coloca ele batendo a mão, ele é igual, é uma situação de igualdade, ele não bate, ele interage de outra forma. Né? São coisas que a gente precisa refletir e não tem receita do bolo, né? A gente vai encontrando os caminhos, aquilo que é possível, enfim. Eu acho que principalmente essa questão de perguntar, né? De dialogar e de já tirar essa máscara aí de que, eu estou aqui nessa posição. Olha, eu não sei, me ajuda, né? Porque a experiência que eu tive assim é porque também sou educadora musical, né? Na verdade, sou professora de sala de aula também. Eu dou aula no Colégio Santo Américo também e já dei aula em outras escolas. Então, tive a oportunidade de ter crianças, né, que também precisavam, né, de um atendimento ali por parte do professor. Então, tem que perguntar, né, porque a gente não tem essa formação assim, nem na licenciatura, nem como bacharel, não tem essa formação. Então, tem que correr atrás, tem que ler, tem que perguntar. Graças a Deus, estou trabalhando aqui com meu colega Rodolfo, que é um menino muito versado no assunto. Mas eu acho que você ter a humildade de perguntar, eu acho que é o primeiro ponto, né? Se você pergunta, é mais fácil de você acertar da próxima vez. Se você vai tentando, às vezes você machuca a pessoa e não resolve. Tem uma outra questão aqui para a Gina, né, que é como você é preparadora vocal, né, você disse que fez um trabalho diferente no coro, o quanto você acha que é necessário que o coralista saiba sobre cada vocalize, ou seja, o que o vocalista trabalha, né, quanto você acha que é importante que os coralistas saibam sobre o vocalize, entendeu? Não só fazer, né? Não só praticar, mas que eles saibam para que é aquele vocalize, se é para dicção. Eu já estou interpretando a pergunta, tá? Eu acho que sim. Eu, particularmente, independente do coro, né? Eu trabalhei como preparadora vocal dos coros em Jundiaí, trabalhei com a Vasti, né? E eu atualmente estou fazendo a preparação do coral escola lá, junto com o
o professor Mark e a professora Suzana, né? E eu acho assim, eu particularmente, é o meu estilo, não só como preparadora vocal, mas como com os meus alunos, eu não sonego informação, né? Eu dou a informação. Então, eu acho que se o grupo demonstra interesse e está aberto a receber, é claro, eu vou passando sempre. Agora, algumas coisas assim, fazendo uma transposição dos termos técnicos, às vezes, acho que fica mais próximo, a pessoa compreende, sem precisar como é que eu posso dizer, daquelas palavras tão difíceis, às vezes, que a gente, dos termos, né, que são... Termos mais técnicos, né? Não precisa usar o musiquês ou o fonoaudiologuês, né, nem o pedagogês, você pode usar, assim, um termo que aproxime, mas que ele entenda a função, né? Ele entenda o porquê, porque também existe uma predisposição da pessoa, do aluno, do coralista, né, em fazer o exercício quando ele compreende a função daquilo, né? Se aquilo é desconectado, observe, tem muitos coralistas que chegam depois da preparação vocal. Tem vários que chegam depois da preparação vocal, porque ele não compreendeu a importância que tem. Então, eu acho que se você consegue, de uma certa forma, ir explicando mais ou menos o porquê que ele vai fazer com aquele exercício, ele vai entendendo e ele vai tendo, né, vontade de fazer. Né, que nós temos uma coralista lá, que ela é ótima, a primeira, ela entra antes de tudo, estou pronta aqui, já estou fazendo, manda todos os áudios, ela é super participativa, mas porque ela entende e ela vê o quanto que ela melhorou, né? Então, acho que basicamente é isso. Eu sou do time que quer passar, quer explicar, de uma maneira mais simples, se possível. É interessante também, uma prática que eu adoto, que é ir criando relações com o repertório, né? Então, se você faz um determinado vocalize, né, já tendo em vista uma coisa que você precisa trabalhar, por exemplo, vamos supor, um salto, tem um salto que chega naquela determinada peça, eles sempre erram aquele salto, o salto não tá legal, tá desafinado, então a gente pode trabalhar isso no vocalize, né, na preparação vocal, e eu falo, lembra quando vocês fizeram aquele exercício lá no começo da aula? Então, vamos fazer a mesma coisa, ou então, uma determinada forma de boca, né, gente, vamos usar aquele O, né, às vezes o som do coro não tá desafinado, mas a vogal não tá bem formatada, né? Tem um que tá fazendo O, tá fazendo O, tá fazendo O, né? E aí parece, né, na hora que você ouve o coro numa nota longa, aquilo aparece, né? Você fala, mas tá todo mundo cantando a mesma nota. Só que tá cada um fazendo, né, uma forma de boca diferente, isso vai resultar num som desequilibrado, né? Então eu falo, lembra daquele vocalize que a gente fez? Vamos fazer aquele mesmo O. Então eu acho que essas relações, né, que a gente vai criando com o repertório também são importantes. Preparação vocal aplicada ao repertório, né? Exatamente, né? Ainda importantíssimo. Interferindo aqui na questão do Humberto, né? Ou então, assim, o ano passado a gente fez algumas peças em inglês, né? E aí eu fazia o ensaio em inglês, né? Com os meus coralistas. Eu falava, assim vocês já vão ficar com o inglês na cabeça, né? Então, às vezes eles não entendiam alguma coisa, né? Eu falo assim, se vocês não entenderem, pergunta, né? Mas o interessante é vocês ficarem com essa sonoridade na cabeça, porque quem faz um intercâmbio, alguma coisa assim, né? Vai aprender uma outra língua mais rápido, porque fica com essa, né? Com essa sonoridade na cabeça. Então, acho que é mais fácil. Então, a gente fazia alguns ensaios em inglês, né? E aí eles viram que isso fluía muito mais naturalmente, não precisava ficar toda hora repassando pronúncia, né? Então, isso fluía, quer dizer, acho que a gente ir criando essas relações com o repertório, né? Às vezes a gente não precisa explicar, né? Eu vou fazer isso por causa disso, porque eu quero trabalhar isso, né? Mas a gente ir criando essas relações também são uma forma dos nossos coralistas entenderem, né? O sentido da preparação vocal, porque a gente sabe que tem uns que fogem, né? Da preparação vocal. Mas sem querer você acaba dizendo, né? Na hora que chega no repertório, você diz, lembra aquele exercício lá? Sem querer você acaba explicando, né? É normal. Exatamente. Né?
Exatamente. Eu tive a impressão que a Milka abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Milka? Então, como que eu faço também, né, nessa parte? Eu recorto, então, do repertório aquela dificuldade que está tendo e coloca já no Vocalize com outro fonema, com outro som, para eles nem perceberem, já estão fazendo. E aí você faz em vários tons, você sobe, você desce, você brinca. E na hora que chega a música, às vezes aquilo passa até batido, né? Porque você já trabalhou antes, né? Então você faz as variações aí dos aquecimentos, já baseado na própria música, né? Às vezes eu vou começar uma música nova, eu já faço o Vocalize com a música nova. Eles nem conhecem, mas a gente já vai colocando, às vezes, né? Algumas notinhas, uns compassos, os primeiros e tal, para já ir apresentando dessa forma para eles. Ana Lúcia já ganhou alguns coralistas para o ensaio em inglês. Já vi aqui. Mas assim, deu muito certo. Foi uma experiência bem interessante. Eu queria pedir permissão, porque na verdade eu esqueci um slide. Tudo bem? Pode voltar lá, não tem problema não. Parabéns, Thalitinha, parabéns, Ju, parabéns, Fernanda, as meninas arrasando na nossa gincana, hein? Cadê o restante das meninas e os meninos? Tô esperando, hein? Olha só, tô gostando, tô gostando. Vamos lá, cadê? Nossa, esse canto vai ficar lindo, hein? A gente vai treinar bastante, né, gente? Vamos treinar muito. Porque vai ficar lindo. Esse ensaio vai ficar lindo. Eu, pelo menos, vou ter que treinar todo dia até chegar nessa nota, porque é difícil chegar nas notas. Tem que chegar no tom da nota do piano. E pra mim não é complicado, é até fácil, mas o meu problema mesmo é tentar sentir o que a nota tá passando pra eu fazer. Mas é fácil depois pra ajustar tudo depois. Mas ainda tá tudo certo. Muito bom ter esses feedbacks, né? Esses feedbacks. Às vezes a gente tá meio desmotivado, né? Meio desanimado, e a gente recebe um feedback desses, assim, aí a nossa energia, né? Nossa autoestima, nosso ânimo é renovado, né? Muito bom, até porque a gente já também entende que eles estão assimilando, né? Aquilo que a gente está transmitindo para eles. Vou perguntar agora para a Milka, foi uma colocação da Esther Cristina, mas eu vou repassar em forma de perguntas, né? Vocês acham que a questão híbrida de ensaios virtuais e presenciais será uma das possibilidades pós-pandemia? Bom, no momento, eu não estou fazendo virtual. Isso foi da própria instituição. Eles têm outras atividades, então eles mantiveram outras atividades dentro da instituição, mas o coral em si, eles preferiram dar uma parada, né? Mesmo porque a falta de um equipamento, até o celular, computador, então eles preferiram não esperar um pouco para depois retornar, né? Então eu estou na dependência também da instituição aí. Rodolfo, o que você acha? Nós teremos ensaios híbridos pós-pandemia? Então, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer ensaio junto com outras pessoas, né? Porque o mais legal de fazer música é você realmente estar com outras pessoas. Porém, eu acho que a gente tem que talvez se lembrar de quando a nossa quarentena iniciou. Para a Gina e para mim, nós iniciamos a quarentena dia 16, 17 de março, né? Então, para nós foi tudo muito novo, né? Nosso primeiro ensaio do coro já foi na semana que a gente iniciou a quarentena, que deve ter sido, sei lá, 19, 20 de março, por aí. Então, para a gente foi bastante difícil entender como que seria
essa participação do aluno, a nossa intervenção junto a este aluno. Então, um próximo passo, sim, será o ensino híbrido. Então, será que isso vem e vai ficar? Será que essa será uma nova maneira de lecionar? De fato, eu não sei, né? Se essa será uma nova maneira. O que a gente tem observado na escola, a nossa escola aqui em São Paulo, as escolas de música, assim como as escolas de inglês, já receberam o decreto desde junho que poderiam voltar a funcionar presencialmente, né? Então, a nossa escola voltou a funcionar com 30% da capacidade desde o dia 14 de setembro. A professora Gina continua trabalhando online, né, Gina? Mas eu voltei a trabalhar presencial. O que eu tenho percebido dos alunos de piano, por exemplo, os alunos de iniciação musical, é que alguns preferem fazer a aula presencial. Mas hoje eu não consigo fazer presencial, posso fazer online? Posso fazer online. Mas dentro do nosso contexto, as aulas de instrumento, por exemplo, são todas individuais, né? Então, nesse sentido, as coisas facilitam. O que eu tenho percebido, por exemplo, dentro de um contexto bastante restrito, assim, dos meus sobrinhos, por exemplo, o colégio deles já posicionou que a partir de outubro as aulas voltam, mas eles voltam para a escola somente 2 vezes por semana, né? Por exemplo, segunda e quarta-feira, sendo que terça, quinta e sexta eles fazem a aula do computador, só que a aula está sendo filmada dentro da sala de aula junto com os outros colegas tendo aula presencial. Então, eu estou imaginando que este sim será a modalidade de sistema híbrido. Eu acho um pouco complicado, sabe? Porque, obviamente, que você vai dar mais atenção para quem está ali do seu lado do que quem está na tela do computador. Pelo menos eu imagino, para mim, isso acontecer, né? Então, obviamente que quando isso realmente acontecer, a gente vai entender como separar e dar atenção para todos, né? Aquele que está do seu lado ali e a telinha pequenininha que está na sua frente. Então, de fato, isso vai ter que precisar acontecer para a gente ver como que a gente vai lidar com isso. Mas que é interessante, por exemplo, a gente ter um coralista de Paranavaí. Gina, a gente já tem 13 coralistas agora a partir de hoje, hein? Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Mas a gente podia aproveitar e colocar que o coralista de Paranavaí, ele só pode entrar no nosso grupo se ele trouxer um amigo. Claro. Não é? Então, só diante dessa condição. Então, a gente já tem 14. Pensando nisso, assim, num aprimoramento, essa semana nós testamos o Clean Feed com eles, que é um programa também de áudio, né? Ele não é como o Google, né? Que tem a imagem, ele só tem o áudio, ele é excelente. Mas, claro, um entrou, saiu, não deu certo, voltou, porque mesmo quando eu fui fazer o teste com os colegas lá, que a gente vem testando vários, né? A gente erra, não entra, então é uma coisa nova. Mas eu tenho ainda a intenção de que a gente consiga todo mundo com esse Clean Feed, porque esse Clean Feed tem um delay pequenininho, a gente consegue até fazer uma tríade juntos, né? Então, né, o som é incrível, né? O som é incrível, o piano ficou maravilhoso. Não ficou nada distorcido, ficou muito bom. Então, a gente está nesse processo. Então, o Clean Feed, o que é? Você tem que estar no seu computador aqui, e você manda links e as pessoas podem abrir sim do celular, normal. Então, tem que ter uma pessoa que é quem comanda a sala, né? Então, nós estamos nesse, assim, devagarzinho, eu vou escrever o nome aqui, sim, ele é desse jeito aqui, ó. Então, nós estamos aí buscando. Eu, pessoalmente, estou fazendo um curso agora naquele Instituto Singularidades, exatamente sobre ensino híbrido, né? Foi um curso que foi solicitado até pelo Colégio Santo Américo, por conta dessa questão também de voltar só com uma parte dos alunos e não com todos. E o que eu tenho aprendido lá, que na verdade a proposta do ensino híbrido não vai ser essa, assim, de que eu estou dando uma aula, pelo menos por esse instituto, pelo olhar desse instituto, né? Não que eu estou dando uma aula aqui para 10 pessoas e tem 20 me assistindo na tela ao mesmo tempo. Não, isso não. De ter como uma questão de estações, né? Então, enquanto eu estou dando aula para esses 10, aqueles outros 20 estão fazendo outras atividades que foram preparadas por mim. E vai ter esse rodízio.
Quando esse aqui vier presencialmente, o outro vai estar fazendo aquela atividade. Então, trabalhar como estações, né? Seria basicamente o conceito que eles fazem, né? Usando a tecnologia como mediadora e colaborando com o professor, mas trabalhando por estações. Então, o coro, eu acho que a gente até já fez um pouco isso, quando deixou uma atividade para eles ouvirem e depois eles darem umas respostas ou ouvirem uma audiodescrição em seguida e telefonou para outra pessoa. Então, na verdade, o conceito que esse instituto diz de ensino híbrido seria isso, né? De rodar por estações. Então, tem lá mais uma pergunta do Humberto. O que vocês fazem com os desafinados? Milka? É uma questão bem complicada, né? A gente tenta adaptar ele, né? Às vezes, mesmo com o próprio exercício, a gente vai fazendo auditivamente, pensando. Ele precisa ouvir para poder afinar. Será que ele está se ouvindo? Né? Então, tem vários exercícios, técnicas, né? Colocar a mão em concha para o som ele conseguir ouvir melhor, uma das mãos, né? Ah, tá diferente o som, tá diferente o som do teclado, o som do seu colega que está cantando. Então, posicionar ele no grupo. Às vezes, ele tem também uma voz muito forte, canta um pouco mais suave, canta um pouco mais baixinho, até ele também se sentir mais firme, seguro para soltar a voz, né? E aí você vai tentando buscar afinação, né? Com os treinos, com os exercícios, com o vocalize, prática mesmo do canto, vem a afinação, mas o básico é a audição. Você precisa ouvir para poder afinar aquilo que você quer, né? Bom, eu trabalho essa questão bem parecida com a professora Milka, né? Na verdade, eu procuro aproximar, né? Se a gente está num presencial e tem um instrumento que seja um piano acústico, fica mais fácil, né? Porque você pode encostar, você pode tentar sentir aquela sonoridade, mas em geral eu busco pedir que ele emita o som primeiro e depois eu toco. Porque às vezes você toca e ele não vem com som. Então e aí encontrar também de que tamanho ele canta, porque às vezes tem um aluno que ele é desafinado só num trecho, né? No outro ele afina, porque ele ainda não tem desenvolvido aquele outro pedaço. Então, agora, de longe assim, eu não pensei ainda em nenhuma estratégia. Essa pergunta aí me pegou. De longe eu não pensei ainda. Ainda bem que nesse coro está todo mundo cantando afinado, porque não sei como poderia fazer isso assim, à distância. Acho que pelo telefone, talvez, né? Ouvir o que ele cantou e tocar. Ah, por isso você perguntou, à distância. Pois é. Quando a gente telefona, a gente faz isso. Ele canta um trechinho, eu escuto, não tá bom, eu canto de novo, aí ela repete, eu toco, ela repete, né? Só que não vai ter essa questão do contato ali, né? A gente tá fazendo assim, pelo telefone. E tem uma outra situação também a respeito das habilidades, né? Eu acho que essa é uma discussão bastante grande e intrigante, né? Que existe talvez uma falsa ideia, né? De que a pessoa com deficiência visual tem um ouvido muito bem treinado, tem uma audição bem treinada, tem a voz bem afinada, porque ela tem mais esse lado aguçado, mas não necessariamente, porque se essa pessoa, de fato, não estudou música, não escuta a música, se ela não canta nem no banheiro, né, ela não desenvolveu essa habilidade, né? Então, seria o dom pelo dom. Então, e de fato, assim, de minha parte, dom pelo dom, eu não acredito muito. Eu acredito o dom pelo dom, sentar ali no banquinho do piano e mandar ver estudando. Acho que talvez isso seja o dom, né? E então, eu acho que é uma falsa ideia, né? Ficou mudo. Ficou mudo, Rodolfo. Acho que vai ter que esperar um pouquinho, Rodolfo, que ninguém tá te ouvindo. Eu acho que quando fica mudo, ele também não nos ouve. Ah, eu não escuto vocês.
Eu não sei se eu repito. Eu estava dizendo que às vezes existe uma situação de que a pessoa se acredita, né, que a pessoa com deficiência visual tem um talento nato musical, né? E de verdade, para mim, assim, o que é o dom? O dom é sentar no banquinho do piano que eu coloquei lá atrás e mandar ver de estudar, né? Se a pessoa não teve contato nenhum com música, escutando, apreciando, como que ela vai realmente desenvolver suas habilidades musicais, né? E é uma coisa para a gente pensar, né? Porque se a gente está incluindo num contexto de inclusão, aí talvez seja uma barreira a questão da afinação, né? Tô fazendo essa reflexão comigo mesmo. Se eu estou incluindo, eu estou disposto a trabalhar, porque às vezes a afinação é uma questão do processamento auditivo também, né? Vai entrar com uma necessidade especial também nesse contexto, né? Certamente. A professora Gina deu uma ideia que talvez eu fechar minha câmera para ser melhor escutado. Eu acredito nisso também, professor Luiz Gustavo. Se o coro é de inclusão, ou se a vida é de inclusão, né, de inclusão total, todas as pessoas precisam, todo mundo pode entrar e cantar, né? Nós não estamos falando de um coro profissional, a gente está falando do fazer musical, né? E de fato, qualquer pessoa pode vir entrar e cantar, também concordo. Quando a gente tem um coro presencial, a gente tem várias estratégias, né? Coloca alternado, né? Coloca uma pessoa que seja mais firme do lado. Mas assim, a distância é complicado. Apesar que, assim, telefonando individualmente, a pessoa não tem tanta vergonha ou timidez de cantar, né? Então, eu tenho percebido, por exemplo, nas experiências com Coral Escola, que a gente está fazendo os ensaios na sexta-feira online, né? Então, eu faço toda a preparação vocal online, né? Assim, no Meet. Então, monta, assim, o cenário, luz e tudo, faço toda a preparação vocal. Depois, a gente separa em salas dos ensaios de naipe. E aí sim as pessoas têm um pouco de timidez, e aí quando você canta e errou a linha, e aí os outros colegas estão todos ali, né? Porque lá no ensaio em grupo, vai todo mundo junto, a primeira fila, a segunda fila, né? Nesses ensaios cria uma certa exposição, e você não pode pedir para dois cantarem juntos, porque não chega, né? Não vem junto, vem separado. Então, uma das coisas que nós discutimos lá no Comunicantos, né, a gente fez assim, canta o ensaiador, canta outro monitor, canta um coralista que a gente sabe que é firmeza, canta outro coralista que a gente sabe que também é firmeza, e aí depois vem um coralista que talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Para poder diminuir essa possibilidade de exposição, né? Sim, nós preparamos também todas as guias, tudo certinho, mas mesmo com guia, às vezes não sai, né? Então, a gente tem feito assim. Só que no nosso caso, como a gente liga individualmente, ainda não tivemos esse problema. Quando a gente conseguir usar o Clean Feed, talvez a gente tenha, né? Ana, deixa só uma curiosidade, Milka, porque abrindo um pouquinho, a gente se focou no infanto-juvenil, mas eu sei que a Milka tem uma experiência importante com Parkinson, né? Na verdade... Como é que é essa coisa da afinação? Então, na verdade, não foi um trabalho que eu fiz com o coral, eu fiz uns estágios na Associação Parkinson aqui em São Paulo, né? E eles têm um coral lá, né? E eu participei como terapeuta mesmo, fonoaudióloga, né? E assisti algumas coisas e tal. E o trabalho com eles é voltado para os exercícios, né? Então, muitos exercícios de fonoaudiologia que eles fazem, e isso ajuda na parte musical também, né? Então, é mais exercício. Né? Eles têm lá, durante a semana, acho que a terapia, e no outro dia o ensaio do coro, né? Então, tem bastante gente, todo mundo está na mesma situação, claro que tem níveis diferentes de Parkinson, uns que estão mais no começo, uns que estão mais avançados, mas eles fazem os exercícios muito de respiração, né? Porque precisa coordenar a saída do ar, tudo, e coordenar também as pregas vocais. Né? Isso tem ajudado eles. Muito bom.
acho que não temos mais perguntas. Então, podemos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez, professora Milka, professora Gina, professor Rodolfo, super obrigado por estarem aqui, plena tarde de sábado, compartilhando aqui um pouco da experiência de vocês, que com certeza vem compartilhar, que vem enriquecer muito, né? Esses compartilhamentos vêm enriquecer muito a nossa experiência aqui, a nossa formação. Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui hoje, e não se esqueçam que a gente está agora nas preparações do Congresso Infanto-Juvenil, né? Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, que vai ser de 15 a 18 de outubro. As inscrições estão abertas e a gente está divulgando, né? Está aproveitando todas as oportunidades para a gente divulgar esse evento. Luiz, quer falar alguma coisa? Vamos ter mais um espaço também de conversa sobre a inclusão, né? Sim, de coros especiais. Nós vamos ter mais uma mesa no congresso. Então é mais uma oportunidade da gente refletir sobre esse tema. Eu estou mandando aqui o link de inscrição, caso alguém deseje. É gratuito, é online, será transmitido pelo YouTube com certificado da Funarte e das instituições apoiadoras. Isso aí. Então, gente, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado, Milka, Gina, Rodolfo, obrigado Prazer, a todos. obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.